próximo apresentador seria o Dr. Marcelo, mas ele não vem, será o Dr. Felipe Matsuoka, que vai apresentar um trabalho de classificação de região anatômica em tomografia por Deep Learning. É um trabalho da DASA Unifesp. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Matsuoka e eu vou apresentar o trabalho de classificação de região anatômica em tomografia por Deep Learning. Começou já? Como é que passa aqui? Não está passando aqui. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. A organização dos dados digitais em radiologia é essencial para garantir o bom fluxo do trabalho. A identificação de exame série de tomografia, apesar de ser feita de forma automática durante a aquisição e no pós-processamento, ainda está sujeito a muitos erros ou incoerências. Aqui ao lado vemos um exemplo disso, em que uma tomografia de abdômen foi classificada como tomografia de crânio. Então, o objetivo desse trabalho é criar um modelo de inteligência artificial capaz de predizer a região anatômica e a fase de contraste de séries de tomografia. Todos os dados utilizados nesse trabalho foram anonimizados, tendo todos os dados sensíveis e pessoais removidos. Todo dado de treino e teste foi oriundo da mesma instituição, da DASA, e todo dado de validação externa foi proveniente da Unifesp. Todos os modelos desenvolvidos foram desenvolvidos por meio da biblioteca FastAI para Python. Ao todo foram desenvolvidos 3 modelos, sendo 2 classificadores de imagem, um para anatomia e um para fase de contraste, e um último modelo para classificação da série como um toda, utilizando a FastAI Tabular Learner. Aqui, falando um pouco do dataset de treino do classificador de anatomia, aqui está uma descrição do dataset à esquerda, e o pré-processamento das imagens seguiu da seguinte forma. As imagens foram convertidas para PNG, foi utilizado um janelamento de pulmão e foi adotada uma resolução de 128 por 128. Abaixo estão alguns exemplos de como ficaram as imagens. E para anotação foi utilizada a plataforma online MDAI, foi anotada a primeira e última imagem de cada zona anatômica. E a partir dessas duas anotações, as imagens entre elas foram anotadas automaticamente. Todas foram realizadas pelo mesmo radiologista. E abaixo estão os reparos anatômicos utilizados. Agora, para o classificador de imagem para a fase de contraste, foram utilizadas uma anotação de forma manual pelo mesmo radiologista. O pré-processamento ocorreu da seguinte forma: as imagens foram convertidas para PNG, foi utilizada uma janela customizada de 100 e 600 e uma resolução de 512 por 512. Abaixo estão alguns exemplos das imagens. Agora, falando um pouco do fluxo de inferência, cada estudo foi dividido em 40 blocos e apenas uma imagem de cada bloco foi selecionada de forma aleatória. A partir desse grupo, cada imagem passa por 2 inferências, uma inferência anatômica e uma inferência de fase de contraste. Os resultados das inferências são transformados em um vetor, e esse vetor é processado por um último modelo que prediz a região anatômica e fase de contraste. Agora, falando do dataset do classificador de série, as séries foram anotadas de forma manual pelo mesmo radiologista, e a criação do dataset ocorreu pelo fluxo de inferência anteriormente descrito. Para cada série foram gerados até 200 vetores de forma aleatória, e exames com menos 40 de imagens têm o seu vetor completado pela repetição da última imagem. Aqui estão os hiperparâmetros utilizados nos classificadores. E para o dataset de validação externa, foi anotado de forma manual, e ele apenas foi utilizado na validação do último modelo, no modelo de classificação de série. Agora, obtivemos como resultado do classificador de imagem de anatomia uma acurácia de 99% e um F1 score de 0,99. Os principais erros do modelo estiveram sempre relacionados às regiões anatômicas de transição. Ao lado acima podemos ver que a anotação era tórax e abdômen e o modelo predizia tórax. E note que ao início há um pedaço do diafragma já aparecendo. Abaixo temos um outro erro em que a anotação era tórax e a predição era tórax e pescoço. Note que o corte está abaixo do arco aórtico. Agora, para o classificador de fase de contraste, obtivemos no dataset interno uma taxa de erro de 1%.
Os principais erros do modelo estavam relacionados a ruído, artefatos radiológicos ou exame de angiotomografia de tórax. Então, ao lado vemos dois exemplos disso. Acima temos uma imagem ruidosa, em que pode ter afetado a predição. E abaixo temos uma anotação de protocolo TEP, e a predição foi angio-aorta. Agora, na validação externa do classificador de série, obtivemos uma acurácia de 94%. E os principais erros do modelo estavam relacionados à angiotomografia de tórax, exames de coluna lombar e pelve em sentido invertido e alterações anatômicas exuberantes. Aqui temos uma matriz de confusão das classificações, e nela podemos perceber que as angiotomografias de tórax tiveram maior índice de erro. Agora, falando um pouco sobre os exames em sentido invertido, são aqueles exames em que as primeiras imagens são cortes mais caudais, enquanto que as últimas imagens são mais craniais. O modelo teve uma maior taxa de erro, e isso ficou evidente em 7 exames de pelve e 3 exames de coluna lombar. Outra coisa que vale ressaltar também são as alterações anatômicas exuberantes. O modelo teve dificuldade em classificar esses exames. Então aqui temos um exemplo disso, de um exame desse tipo, então que provavelmente ele errou por causa dessa massa na região pélvica. O avanço da inteligência artificial para a radiologia traz consigo muitos desafios, e podemos destacar 2 desafios. A primeira, pesquisas científicas envolvendo grandes volumes de dados requerem uma curadoria e um refinamento, tornando a execução manual algo muito caro ou até mesmo impraticável. A aplicação de soluções de inteligência artificial na prática clínica requerem que, na maioria das vezes, que os exames sejam filtrados para que só as séries desejadas sejam processadas. Então, o uso de uma ferramenta de classificação automática pode permitir uma melhor integração entre soluções de inteligência artificial e alavancar pesquisas envolvendo grandes volumes de dados. Então, apresentamos um fluxo de processamento baseado em Deep Learning capaz de predizer quase todos os estudos de tomografia, com exceção de exames de extremidades e cardiológicos. A acurácia de 94% do fluxo proposto demonstra a robustez dessa primeira versão do projeto. Como limitação, podemos citar a não inclusão de exames do sistema musculoesquelético e de cardiologia. Como esses exames não foram incluídos no processo de treinamento, o modelo não consegue classificá-los de forma correta. A inclusão desses exames na segunda versão poderá solucionar esse problema. Vale ressaltar também a validação externa restrita, que apesar de excelente performance, os dados foram provenientes de uma única instituição nacional. Então, realizar novos testes de validação externa num dataset maior seria interessante para medir a capacidade de generalização do fluxo de automação. Outra coisa também são os exames de ordem invertida. Para a gente tentar resolver esse problema, a gente podia eventualmente usar uma técnica de data augmentation para, por exemplo, inverter a ordem dos vetores no dataset de treino do modelo tabular. Aqui estão a contribuição dos autores e muito obrigado. Bom, então a gente acabou de assistir a apresentação do Dr. Felipe, um assunto muito interessante, um algoritmo que trabalha antes, classificando regiões anatômicas, e como ele falou por fim, seria extremamente útil para depois ser utilizado num dataset para expandir pesquisas a partir disso, Ao meu lado aqui eu vou ter o Dr. Alexandre Marconi Aires Pereira, ele é médico coordenador da radiologia abdominal do Sírio-Libanês e CEO da Smart Report Solutions, que vai debater esse caso comigo e com o Felipe, e passo a palavra para ele. Então, parabenizo pelo trabalho, excelente qualidade. Gostaria que você comentasse um pouco das dificuldades que vocês tiveram na criação desse projeto, na realização desse projeto. E você comentou que as mais utilizadas eram do DASA, mas eram do DASA com um perfil mais ambulatorial, hospitalar, ou misto? Se era um banco de dados misto na realização do estudo? Em relação ao banco de dados do DASA, foi total, assim, foi bem variado, acho que teve de vários setores, assim, foi algo mais generalizado. De dificuldade, acho que a gente pode citar, assim, são muitas classificações, então, tipo, principalmente da região anatômica, tem regiões que se interpõem, então, criar esse modelo de multiclasse, acho que foi um desafio, assim, dificultou um pouco. E você enxerga, que nem você falou no final da sua apresentação, fala um pouco mais sobre isso, quando você enxerga que ele vai, eu acho que é extremamente legal, mas o que ele
seria útil, assim, daí classifica, né, grande volume de dados, e depois vocês poderiam desenvolver outros algoritmos para daí sim fazerem novas inferências e tal. Foi mais ou menos isso que vocês pensaram? É, isso mesmo. Motivação inicial para criar eles foi essa. Evitar erros de classificação, assim, imagina fazer uma pesquisa científica, você precisa de exame de tomografia de crânio, não sei. E aí, ao invés de ter que ficar filtrando um por um se realmente é de crânio, seria para evitar esse tipo de coisa. Legal, cara. E ali no final vocês falaram do problema de exames invertidos, né? Isso é aquisição, né? Por exemplo, se o protocolo adquire de cima para baixo, o algoritmo vai bem. Se ele de baixo para cima, ele vai mal. Isso é algo que pode complicar bastante, né? Vocês ainda vão ter que otimizar isso, né? Mas a solução que a gente pensou seria, tipo, inverter alguns exames. Tipo, o vetor, de que a gente comentou, a gente inverte e acrescentaria esse dado invertido no de treinamento também. Então, tipo, o modelo pegaria esses detalhes, assim, tipo, que vão além da sequência, assim. Alguma coisa? Tranquilo. Então, acho que podemos encerrar. Parabéns de novo pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Próximo.